Olá a todos! Dando continuidade ao mês temático sobre terapias de reperfusão, falaremos hoje sobre o estudo DYNAMI-2, publicado no New England de 2003 e que deixou como legado o benefício da angioplastia primária em pacientes com infarto com supra, mesmo quando necessária a transferência para um centro com hemodinâmica. À época do estudo, já estava provado na literatura que a angioplastia primária era superior à trombólise nesses pacientes. Entretanto, sabemos que a maioria dos hospitais não dispõe de laboratórios de hemodinâmica. E a principal dúvida sempre foi, se estivéssemos em um hospital que não tivesse centro de hemodinâmica, deveríamos fazer a trombólise imediata dos pacientes com infarto com supra, ou poderíamos, de uma forma segura, realizar a transferência para que ele fosse angioplastado? No DYNAMI-2 não foi diferente, e a maioria dos pacientes foram admitidos em hospitais sem laboratório de hemodinâmica. E esse trial objetivou avaliar se em pacientes com infarto com supra do segmento ST, o benefício da angioplastia primária frente à trombólise era mantido mesmo para os pacientes transportados para um hospital com hemodinâmica. Foram incluídos pacientes com infarto com supra de ST, sintomas há mais de 30 minutos e menos de 12 horas e possibilidade de transferência em até 3 horas. Os critérios de exclusão foram contraindicação à fibrinólise, cirurgia de revascularização prévia, choque cardiogênico, arritmias graves ou necessidade de ventilação mecânica. Foi uma corte dinamarquesa prospectiva, aberta, com segmento inicial de 30 dias e que randomizou pacientes para angioplastia primária ou trombólise com alteplase. Foram 2 subestudos comparando as duas estratégias. Uma analisando os pacientes já inicialmente admitidos em hospitais com hemodinâmica e outra com os pacientes admitidos em hospitais sem hemodinâmica e que, caso fossem randomizados para angioplastia primária, eram transferidos para outro serviço. Dos pacientes admitidos em centros sem hemodinâmica, o tempo médio de transferência desde a randomização até a chegada na sala de hemodinâmica foi de 67 minutos, e 96% dos pacientes chegaram com menos de 120 minutos. Os pacientes tinham em média 63 anos, 10% infarto prévio, 3% angioplastia prévia, 53% dos infartos na admissão era de parede anterior, 52% dos pacientes eram uniarteriais e apenas 14% eram triarteriais. Dos pacientes que foram randomizados nos hospitais sem hemodinâmica, o endpoint primário, que foi um composto de morte por todas as causas, reinfarto ou AVC em 30 dias, foi de 8,5% no grupo angioplastia contra 14,2% no grupo fibrinólise. Os resultados foram similares nos pacientes randomizados nos centros com hemodinâmica. E apesar das taxas de morte e AVC terem sido menores no grupo angioplastia, elas não foram estatisticamente significativas e os resultados foram guiados principalmente pela redução de 75% na taxa de reinfarto com um INNT de 18. E de fato, observou-se que um novo infarto aumentou a mortalidade em 30 dias. O estudo foi interrompido precocemente devido ao benefício da angioplastia primária. E no segmento médio de 7,8 anos, esse benefício ainda se mantinha. Em outra análise, observou-se o benefício de mortalidade apenas para o subgrupo de alto risco com time maior ou igual a 5. Mas eu trago aqui 2 críticas. Número 1, não era mandatório a todos os pacientes o uso de inibidor de P2Y12. E número 2, caso necessário, era preferível uma nova fibrinólise de resgate e apenas uma minoria dos pacientes receberam angioplastia de resgate. Observou-se, portanto, que a transferência é segura e o benefício da angioplastia primária foi evidente mesmo para os pacientes que tiveram que ser transferidos de hospital. E que o guideline europeu, assim como os demais ressaltam, é que a angioplastia primária é preferível nos pacientes com infarto com supra e, caso necessária a transferência para um hospital com centro de hemodinâmica, essa deve ser realizada em até 120 minutos. Caso esse tempo de transferência não seja possível, a trombólise deve ser realizada no hospital de admissão. Até a próxima!